Eu só escutava cantar, é o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem. Eu só escutava cantar, é o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem, que é o homem, é o Lúcio que é o homem. Tudo certo, pessoal? Aqui é o Lúcio Luciano e você está no canal Lúcio TV, o melhor canal do YouTube, sempre trazendo algo novo para você, para todo o Brasil, 2 vezes por semana, é isso aí. E para, para Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, para todo esse Brasilzão gigante e vasto. Lúcio Luciano há quase 2 anos, sempre terça e sexta, 2 vezes por semana, exceto quando eu tiro férias, sempre com você. Sempre com você, você está numa companhia certa, para dar muita risada e falar de alguns assuntos sérios também. E o vídeo de hoje também vai ser um pouco da rotina, vou falar um pouco sobre assunto sério também. Inclusive a introdução do vídeo não vai ter dançarinas, dos vídeos comuns contentes do Google, é isso aí, do YouTube, é isso aí. E o assunto de hoje é esse aqui, é sobre a questão, lembrando que é uma síntese, é uma opinião, né? Sobre o papel das Forças Armadas, do Exército, na Constituição da República e o que nós vamos falar dos principais acertos e o principal erro do Exército Brasileiro, das Forças Armadas. Então, o que acontece? Lá em 1800 se não me engano, 1822, se eu não me engano, o Brasil vivia o regime imperial, é correto? Comandado pela família imperial, Dom Pedro II. E daí, naquela época, o que ocorreu? Ocorreu a dita, nessa época, ocorreu a abolição da escravatura, da escravidão, aqui no Brasil. E daí tem uma frase X que pega e fala assim, ó. Princesa Isabel, você assine a abolição da escravatura e vocês cairão no trono. Então, foi mais ou menos isso que ocorreu. Daí, nessa época aí, também aconteceu a dita chamada, nessa época por aí, a Guerra do Paraguai. Que o Brasil aconteceu aos militares, uma guerra do Brasil e o Paraguai. Então, o que aconteceu nessa guerra aí? O exército, no caso, vários setores do exército naquela época, da Guarda Nacional, que eles chamavam, a Guarda Imperial, né? Que não era chamada exército ainda, era a Guarda Imperial. Né? A Guarda Imperial veio com os ideais iluministas, ideais republicanos, nas conversas que eles tiveram nessa guerra, caso com outras pessoas. Então, o que aconteceu, como todos sabem, é literal a história brasileira, está nos livros de história, talvez tenha acontecido meio diferente, mas é o que está na história. Então, certa vez, o Marechal Deodoro da Fonseca, como todo mundo sabe, e um setor da parte da Guarda Nacional e um setor do povo, a elite e mais alguns setores da sociedade, como senhores de café, barões do café naquela época, e uma parte da elite pegou e deu um semejo. O que aconteceu? Ele pegou, enviou uma carta para Dom Pedro II se retirar do Brasil
e voltar de volta para Portugal, ele e sua família, que o Brasil não era mais uma monarquia, um império, e sim, o Brasil a partir daquele momento ia se tornar uma república. O que aconteceu? O povo pediu pro exército, naquela época, né, para a Guarda Nacional naquela época, a Guarda Nacional pegou, atendeu o pedido do povo. Ou seja, implantou a república, o povo quis. Então, o que ocorreu? O Dom Pedro II, então, que era imperador, então, voltou, teve pressionado a voltar para Portugal, e encerrou, então, o regime monárquico, imperial. Então, ou seja, ó, tá aí mais um papel fundamental, brilhante na história do Brasil, no caso esquemado, né, pelo exército, correto? Porque a população pediu, todo mundo apoiou, beleza? Então, sendo assim, então, o general Deodoro da Fonseca, como todo mundo sabe, o primeiro presidente da velha república do Brasil, que era chamado nos livros de história como a República do Café com Leite. Ou seja, uma vez se elegia era esquemado para se eleger um presidente de São Paulo, e outro ano era esquemado para se eleger um presidente de Minas Gerais. Ou seja, dos estados, províncias, dos estados mais ricos daquela época, mais influentes na política daquela época. Então, o que acontece? Então, o que eu quero ressaltar nesse vídeo? Pegar e mostrar o principal acerto, vamos dizer assim, do exército, das Forças Armadas daquela época. Então, o que acontece? Então, qualquer governo o exército tem um papel fundamental, brilhante, na sociedade brasileira. Então, qualquer governo, sendo ele de direita, de esquerda, de centro-esquerda, o exército é uma força de Estado. Ou seja, ele é fixo, né, no atual modelo de país, né. Então, o que acontece e está escrito na Constituição, o exército, no caso, quem comanda o exército mesmo, quem pega a hierarquia do exército cabe ao presidente da República, subordinado ao presidente da República. Então, o que acontece? No caso, o exército é fundamental para manter a segurança do povo brasileiro, a segurança das instituições e a segurança do território brasileiro, graças aos guerreiros, dos soldados e toda a instituição do exército brasileiro, que nos orgulha, mas também no decorrer da história, o exército teve um acerto fundamental que vai ajudar a implementar a República, e outro erro fundamental, na minha opinião, por mais que tenha alguns setores que dizem que não houve ditadura militar, com certeza houve. Então, o principal erro do exército é o que acontece. Naquela época, existia uma outra visão naquela época. A Europa tinha o nazismo, tinha a Itália tinha o fascismo, com Mussolini, com Hitler, aquela bela história. Então, houve uma onda assim, de implantar ditaduras, né? Então, o Brasil não foi diferente, implantou também. Então, no caso, foi o principal erro do exército, foi pegar e acabar com a democracia naquela época. Foi o principal erro. Então, o exército vai ter esse peso, né, nas costas. Mas, então, é bem assim, ó. Você tem aquela ideia, os órgãos do exército, a polícia política daquela época lá, principalmente de São Paulo, o DOPS, o DOI-CODE e outras instituições lá daquela época lá, que a gente conhece, vê na TV, coisa lá, ou vê nos livros. O que acontece? Muitas vezes, o que acontece? O superior, vamos supor assim, o capitão, por exemplo, o comandante, por exemplo, ele
dá uma diretriz. Ele vai dizer, ó, pessoal, faça assim, 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 assim. Beleza. E daí, o que acaba ocorrendo muitas vezes, aquele superior, tipo assim, ele mora em outra cidade, em algum outro lugar, coisa assim. Isso naquela época, né, pessoal? Tô falando das coisas atuais de hoje, né? Isso naquela época. Na época da ditadura militar. Então, o que ocorria? De repente, o superior não morava ali, né? Morava em outra cidade mais importante. O que acontece? Nas metrópoles, o que acontece? Os soldados ali daquele doicode, daquele DOPS ali, pegavam e acabavam exagerando um pouco e muitas vezes o superior não sabia. Também tem essa história também, né? No caso não se tem como o superior saber de tudo, né? Porque o órgão naquela época era muito grande, né? Então era gigante, né? Era uma coisa muito grande, né? Então tem que ver essa parte aí, né? Daí, por caso, de repente, de uma parte, de um setor do exército daquela época lá, obviamente, para deixar bem claro, por causa de alguns setores e alguns, de repente, todo o peso da instituição exército carregou esse fardo também de torturador, de coisa de matador por causa de algum grupo, né? Então também tem que ver isso aí também. Mas o resumo de tudo isso o exército é fundamental, é muito importante para a democracia, para manter a democracia, para manter as instituições, para proteger o povo brasileiro, para manter o território brasileiro, que são guerreiros que pegam e jura bandeira mesmo, então, no seu treinamento para defender com unhas e dentes o território brasileiro, estão de parabéns. Só que o exército vai ter um peso, no caso, de um acerto, e de um acerto que foi ajudar a implantar a República, e o principal erro do exército vai ter um peso que foi, no caso, implantar o regime militar e a ditadura militar. Ele vai ter esse peso também durante a história. Mas o exército no caso, ele desempenha atualmente um papel fundamental e todo o setor militar do Brasil os brasileiros têm que se orgulhar também. E qualquer governo, repetindo, qualquer governo, tanto de esquerda, tanto de direita, vai ter no exército o seu braço direito para manter as instituições funcionando. Então, e manter a democracia, manter a república funcionando e proteger o povo brasileiro. É isso aí. Essa opinião, né? Esse conteúdo interessante, que sabe, fuge um pouco da realidade do canal Luz TV, mas Luz TV também aborda esse tipo de conteúdo também. É isso aí, então. Lembrando, pessoal, que nós temos uma campanha de chegarmos a 1000 inscritos. Com o canal Luz TV ainda, o Luz TV não é monetizado ainda, então não é patrocinado. Então nós precisamos do quê? Chegar a 4.000 horas de exibição pública e 1000 inscritos. Para ajudar a manter um pouco para ajudar a suprir um pouco dos investimentos e dos gastos do canal Luz TV. Tudo no caso, é baseado em custos, né? Tudo dá custo, é isso aí. Os chamados custos operacionais. É isso aí, Lúcio Luciano, metendo a cara no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, para todo o Brasil, com toda a coragem e a determinação. É isso aí. É isso aí, então. Se você gostou desse vídeo aí, dá aquele like maravilhoso. Você se inscreve aí, dá aquela força para nós, se você ainda não é inscrito. E aperte no sininho na opção todas. Sempre que eu tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Afinal, são mais de 180 vídeos gratuitos só para você, mantendo isso para você aí. Então, um abraço aí, você que acredita no nosso conteúdo, um abraço. Muito obrigado aí, tudo é bom para você aí. É isso aí. Até a próxima. Fui! E você
cantar é o Lúcio Piauí, é o Lúcio Piauí. E você escutava cantar é o Lúcio Piauí, é o Lúcio Piauí.